7 de setembro. A história completa da independência do Brasil. Você acha que conhece a história do 7 de setembro? O famoso grito de independência ou morte é apenas a ponta do iceberg. Por trás desse momento icônico, existe uma história cheia de intrigas, lutas e decisões que mudaram o destino do Brasil para sempre. Hoje, vamos revelar fatos, curiosidades e segredos que a escola nunca contou sobre a independência do Brasil. Brasil, no início do século XIX. No início do século XIX, o Brasil ainda era uma colônia portuguesa. A economia girava em torno da produção de açúcar, ouro e outras matérias-primas exploradas por Portugal, muitas vezes utilizando mão de obra escrava. A sociedade era estratificada. As elites mantinham poder político e econômico, enquanto indígenas e negros eram marginalizados. A chegada das ideias iluministas e os movimentos de independência na América e Europa começaram a influenciar o pensamento político de alguns brasileiros. Quando Napoleão invadiu Portugal em 1807, a família real portuguesa fugiu para o Brasil, transformando o Rio de Janeiro na capital do Império Português. Esse evento mudou completamente a dinâmica política e social do Brasil. Foram abertas instituições, criadas leis, e o país começou a se aproximar de uma administração mais autônoma. Dom João VI e o retorno a Portugal. Em 1821, após a derrota de Napoleão, Dom João VI retorna a Portugal, deixando seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. Logo surgiram tensões. A corte portuguesa exigia que Dom Pedro voltasse para Lisboa e submetesse o Brasil novamente ao controle direto de Portugal. Enquanto isso, a elite brasileira temia perder a autonomia conquistada nos últimos anos, e o país começava a se dividir entre quem apoiava Portugal e quem desejava a independência. O cenário político estava pronto para um conflito que definiria o futuro da nação. Dom Pedro I, jovem líder em meio a crises. Dom Pedro I tinha apenas 24 anos quando assumiu a regência. Jovem, determinado e ambicioso, ele precisou enfrentar uma situação delicada, conciliar os interesses de Portugal, a pressão da corte e o desejo de muitos brasileiros por autonomia. Para garantir seu poder, Dom Pedro contou com aliados estratégicos dentro da política local. Correspondências, reuniões secretas e intrigas de palácio ajudaram a moldar suas decisões. Apesar de sua juventude, Dom Pedro demonstrou astúcia política, aproveitando as divisões internas entre portugueses e brasileiros para consolidar apoio entre as elites locais. O caminho para a independência. O caminho para a independência não foi imediato. Em 1822, Dom Pedro proclamou o famoso Dia do Fico, quando decidiu permanecer no Brasil apesar das ordens de Lisboa. As tensões aumentaram. Portugal enviava ordens, tropas e pressões para recolonizar o país. Enquanto isso, regiões do Brasil se organizavam, algumas a favor, outras contra, e cada decisão política precisava ser cuidadosamente calculada. Dom Pedro entendeu que precisava unir apoio popular e das elites para garantir sua posição. Era um jogo de poder, estratégia e diplomacia que culminaria no Grito do Ipiranga. O Grito do Ipiranga. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Mas há muitas curiosidades sobre esse momento histórico. Relatos históricos divergem sobre o exato conteúdo do grito. O famoso independência ou morte pode ter sido dramatizado posteriormente, mas simboliza a ruptura definitiva com Portugal. O gesto de Dom Pedro teve grande impacto simbólico, consolidou sua autoridade, inspirou a população e marcou o início de um novo período na história brasileira. Batalhas e resistência regional. A independência não foi aceita imediatamente em todas as regiões. Províncias como Bahia, Pernambuco e a Cisplatina, hoje Uruguai, resistiram e batalhas foram travadas para consolidar o novo império.
Cada vitória militar ajudou a fortalecer o governo de Dom Pedro I e garantiu que o país permanecesse unido. Curiosidades e segredos. Alguns fatos pouco conhecidos sobre a independência. Fato 1. Dom Pedro I tinha apenas 24 anos. Fato 2. Portugal reconheceu a independência somente em 1825, 3 anos depois. Fato 3. O hino da independência só foi criado décadas mais tarde. Fato 4. Monumentos históricos foram inaugurados muito tempo depois do evento. Fato 5. Ideias iluministas influenciaram a formação política do país. Fato 6. Intrigas e conspirações marcaram a vida de Dom Pedro I. Fato 7. O simbolismo da independência evoluiu ao longo do tempo, influenciando a cultura e memória brasileira. Impacto e legado. A independência consolidou o Império Brasileiro e deu início a um novo capítulo da história. Mudanças políticas, sociais e culturais ocorreram, transformando o país. O 7 de setembro tornou-se símbolo de patriotismo, lembrado com desfiles e celebrações nacionais. Como vimos, o 7 de setembro é muito mais complexo do que o famoso grito de Dom Pedro I. A história está repleta de intrigas, decisões estratégicas e curiosidades fascinantes. Se você quer descobrir mais segredos da história do Brasil e do mundo, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e maratone nossos vídeos.